A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Hoje nós estamos trazendo um sermão para vocês, para nossa meditação, que encontra-se lá em Hebreus 13, versículo 17. Nós vamos falar sobre isso agora, com o tema Imitando aos Irmãos Mais Velhos. Vamos ler, queridos. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não com gemido, porque isso não vos seria útil. Queridos, obedecer aos vossos pastores. A Bíblia também nos ensina que os pastores têm que ter fidelidade a Deus. Os pastores também têm que ser fiel à palavra e fidelidade para com a igreja. Precisa ter essas três coisas: fidelidade a Deus, fidelidade com a palavra e fidelidade para com a igreja, para que os irmãos possam obedecer a esses pastores. Eu e você precisamos observar se os pastores estão em fidelidade com Deus. Eles têm um bom relacionamento com a igreja, têm um bom relacionamento em primeiro lugar com Deus, para que nós possamos obedecer. Também vimos lá no livro de Salmo 105, versículo 15, que a fidelidade ali não está se referindo ao livro dos Salmos, dos Hebreus, aliás, não está se referindo ao livro dos Hebreus. Por quê? O livro de Salmos, ele diz respeito a Abraão, Isaque e Jacó. Já é um caso diferente. Porém, lá em Samuel, diz respeito a Saul e não aos pastores. E as pessoas estão emendando tudo isso para modificar e dizer que é a mesma coisa. Não é. Porém, meus queridos, para que nós possamos ser obedientes aos pastores, os pastores precisam estar certos. Porque o ideal ou uma filosofia errada de algum pastor pode levar a igreja ao pecado. Os pastores, quem tem por obrigação ter um bom relacionamento com Deus, a sua palavra e ser fiel. Não é todas as causas que nós vamos obedecer aos pastores. Também não estou aqui querendo dizer que você desrespeite seu pastor. Não, de maneira nenhuma. Respeite o seu pastor. Porém, observe a vida íntegra do seu pastor. Se ele está dentro da palavra, se ele conhece a palavra e se ele tem um bom relacionamento com a igreja e com os membros da igreja. Não adianta chegar a alguém e colocar isso como doutrina. Cabe a mim e a você conhecer, porque há falsos pastores nas igrejas. Há pastores até que não conhecem a palavra de Deus e força textos. Tem tantos
pessoas forçando o texto, forçadores de texto, querendo forçar o texto para justificar seus erros. O pastor precisa ser fiel a Deus e à igreja e aos irmãos, para que eles recebam dos irmãos o respeito, para que ele receba dos irmãos a confiança. Queridos, tem pastores em igrejas que não conhecem a palavra, nem respeitam a própria igreja, nem têm um bom relacionamento com Deus. Aplicam doutrinas erradas, querem que as coisas sejam como eles são, fala de coisas que o Senhor não mandou, e não conhece, às vezes está criticando a Deus pelos seus ideais, achando é assim. É o achismo, irmão. É o achismo. Tem um pastor que ele estava pregando sobre o cabelo, sobre a barba. Irmão, não tem nada a ver com isso. E esse pastor não conhece a palavra, não sabe nem o que é um voto de Nazireu. Ele diz no púlpito da igreja, em redes sociais, os irmãos sejam como eu e como o pastor fulano. Não, irmãos. Nós temos que imitar a Cristo. Doutrina é outra coisa. Eu, por exemplo, não gosto muito de usar barba. Porém, há momentos até que a minha barba está grande. Não tem nada a ver, isso não abala a minha fé. Isto não abala a minha fé. E ele começa a julgar, dando doutrinas que não deveria ser dado. Não consultou a Deus, não é fiel à palavra e não é fiel à igreja. Queridos, se a tua igreja consente que você use barba, Deus abençoe você, meu irmão. Isso não abala a tua fé. Se a minha igreja diz, você não pode usar barba, queridos, se eu usar barba também não abala a minha fé, não. Porque tem tanto sepulcro caiado dentro das igrejas, pastores de gravata bonita, bem barbeado, um terno muito elegante, um sapato lindo, porém é sepulcro caiado. Verdadeira caixa de Pandora dentro das igrejas. Prega o que não cumpre e está agindo de maneira desleal à palavra de Deus. Não é fiel à palavra. Por isso eu quero dizer, irmãos, para que um pastor dê uma doutrina, um pastor fale, tem que ser baseado na palavra. Começa a fazer um julgamento do irmão que usa barba, cabelo. Irmãos, prega a palavra. Prega a palavra. Não comece com palavras chulas dentro das igrejas, em redes sociais, dizendo que o irmão que usa barba, o irmão que usa roupa assim, o irmão que usa cabelo grande. Irmão, pregue a palavra. Se você quer respeito, respeite também, irmão. Respeite a doutrina dos outros. Não é da sua igreja. Por que você critica? Se a sua igreja não usa barba nem cabelo grande, beleza, parabéns. Mas se a igreja do meu irmão permite que ele use o cabelo grande e a barba grande, parabéns. A tua fé diante de Deus
é o que conta. Agora, pastores, deixar de pregar a palavra para estar falando no púlpito da igreja besterol? Queridos, as coisas estão se aproximando. O princípio das dores já está chegando. E esses pastores estão preocupados em pregar besterol. Jesus disse: idem por todo mundo e pregai o meu evangelho. Começam a pregar o que Jesus não mandou. A barba de Paulo, o cabelo, Pedro e muitos outros, nada influenciou na fé. Jesus também usou cabelos grandes, barba grande, mas não influenciou na fé. Ele não deixou de ser filho de Deus. Aí vem esses pastores querendo ser um moralista, mas são sepulcros caiados. Eu, para pregar uma doutrina, ou para pregar na igreja, eu preciso viver aquilo que eu prego. Não é querer que os irmãos cumpram o que eu digo e não cumprir o que eu prego. E eu não cumpro nem o que prego. A Bíblia nos afirma que nós devemos respeitar. E eu respeito. Porém, não aceito aquelas pregações daqueles que querem pregar o seu viver e não a palavra. Eu me guio pela palavra. Eu vivo da palavra. Eu cumpro a palavra. Agora, esses besterol que estão pregando nas redes sociais, eu não cumpro, porque eu conheço a palavra. Não adianta vir pastor, muitos pastores, falar de roupa, de vestes, falando coisas que não devem nem ser faladas no púlpito das igrejas. Tira a trave dos teus olhos para depois tirar o argueiro do olho do teu irmão. É bíblico. É fácil falar, difícil é cumprir. Querer respeito sem dar respeito, não é assim. A palavra diz que nós devemos respeitar e honrar, mas os pastores também devem respeitar e honrar os seus membros e ser fiel à sua igreja. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Que sirva como exemplo para nós essa pregação. Não critico, apenas prego o Evangelho. Vamos orar, irmãos. Pai, nos ajuda, nos ensina, Senhor, a cada dia pregar a Tua palavra, respeitar nossos pastores que vivem dentro da Tua palavra, que estão coerentes à Tua palavra. Respeitar as autoridades constituídas, porque também elas foram constituídas por Deus, e viver uma vida de santificação com temor à Tua palavra. Ajuda nossos familiares, nossos parentes, nossos filhos, as criancinhas, em nome de Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe.